Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, o nosso encontro todas as noites a partir das 10 horas aqui na TV Oceano. E o Papo Reto nasceu da necessidade de trazer pessoas com informação, com reflexões e, por que não, também com alguma diversão. Hoje o papo é sério, tá? Além de reto, é sério. Nós vamos falar de economia, vamos falar de comércio exterior, que tem muito a ver com a economia do nosso estado, principalmente da nossa região, e é uma fonte bastante importante neste momento de recursos e de empregos. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é Sandro Marim, ele que é formado em administração, com especialização em comércio exterior, também tem uma especialização pela FGV em marketing, atua na logística internacional, aliás, atuou na logística internacional por 7 anos e faz parte do Sindicato das Empresas de Comércio Exterior. Sandro, muito bem-vindo, prazer te receber aqui, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é meu, viu, Roberto? Vamos começar um pouquinho credenciando quem é o Sandro para falar sobre esse assunto, né? Afinal de contas, em que momento você olhou para o mercado e disse, não, vamos trabalhar com comércio exterior? O que te chamou a atenção? O que fez o menino Sandro decidir por essa área? Eu, na verdade, como fui atleta até profissional de voleibol, e, enfim, e até gostaria de ter seguido uma carreira nessa área, mas conheci uma pessoa naquela época lá que me influenciou bastante, conversei com ele a respeito, né, da globalização e da tendência, né, do mercado já naquela época. Enfim, não conhecia muito, mas acabei apostando, vamos dizer assim, no mercado internacional. E isso, né, me levou uma grande gratificação, vamos dizer assim, por apostar nesse segmento que só vai crescer, só tende a crescer. E aí vamos para a primeira pergunta, então, né? A nossa região é conhecida pelos portos, por estar ligada diretamente ao comércio exterior, e mesmo com pandemia, esse segmento continuou em crescimento. Como é que você avalia o momento do comércio exterior para a nossa região e, obviamente, também para o mundo, porque estamos todos conectados, Sim. E as perspectivas para 2022? Olha, nenhum país ele é eficiente ou é competitivo em todas as áreas. Em função disso, né, cada país ele se especializa em algumas áreas onde ele tem, né, recursos naturais e outras coisas, né, industrialização, nível de industrialização e conhecimento técnico, né? Então, cada país ele tem algumas particularidades, vamos dizer assim. E cada vez mais tem que haver essa troca de produtos, né, e serviços entre os países, até para que exista, vamos dizer assim, uma competitividade dentro do próprio país. Então, o comércio exterior ele funciona muito também para regular o próprio mercado interno, né, de cada país. Porque se você só tem um produto que é servido de um único fornecedor e você vai ficar praticamente refém, vamos dizer assim, aquele produto, né? Aí chega um produto importado, né, vamos falar aí da época do Collor, né, quando a gente começou a receber os carros, né, muito mais desenvolvidos e tal, o próprio mercado interno começou a se adequar, né, vamos dizer assim. E aí quem que ganha com isso? O consumidor final. Na verdade, tu consegue ter um produto de mais qualidade com preço competitivo. Então, quando você tem um produto importado, né, esse produto ele tem duas condições, ele tem duas premissas, vamos dizer assim. A primeira delas é ter um produto de melhor qualidade, e a segunda é para regular a competitividade do mercado interno. Bom, e esse processo de internacionalização, a gente está muito conectado nos últimos 20, 30 anos, mas ele começa em 1808, com a abertura dos portos, Sim. ainda família real, em Sim. que o Brasil abre, né, tanto para mandar suas matérias-primas para fora, quanto para receber produtos industrializados. Por outro lado, algumas nações impõem algumas limitações para os produtos estrangeiros para proteger, digamos assim, o seu produto nacional. Claro. Como é que funciona isso? Olha, o protecionismo brasileiro sempre foi muito exacerbado, eu diria até, porque ele sempre limitou muito, né, a importação, tá? E poucas pessoas sabem, né, mas mais de 80% do produto importado ele é voltado para a indústria. Então, ele é utilizado como matéria-prima, né, ou insumo para a indústria produzir um produto final. Então, menos de 20% dos produtos que chegam no país já é um produto final, né, que estaria realmente competindo com a indústria local. Então, esse é um dado que pouca gente tem esse conhecimento. E, claro, a exportação sempre foi o foco de todas as nações, porque quando você exporta um produto, você está exportando, além do produto, né, a mão de obra
né, e todo, vamos dizer assim, o serviço agregado na exportação. Então, a exportação para qualquer país, ela é melhor vista, né, pelos governos, porque quando você exporta, você também tem entrada de divisa, tem entrada de recursos para o país. Então, a exportação sempre foi mais incentivada, né? Mas a importação tem esse papel fundamental, né, no qual o consumidor final ganha muito. Inclusive de preencher lacunas que a nossa indústria não está preparada para preencher por falta de tecnologia. Exatamente. É muito curioso, porque às vezes nós somos um país produtor de minérios, né, de forma muito Sim. ampla, cobre e tantos outros, e a gente exporta a nossa matéria-prima para que uma indústria mais avançada industrialize essa matéria-prima, transforme numa máquina, por exemplo, Sim. e volte para o Brasil para eu conseguir explorar melhor a matéria-prima. Ou seja, né, essa cadeia não está completa e realmente precisa desse complemento de tecnologias externas. O Brasil é muito rico, né? O Brasil tem minério e outros produtos naturais que é extremamente rico e outra, tem muitos países que não tem mais da onde comprar, vamos dizer assim. O nióbio, por exemplo, é um exemplo que 98% do nióbio do mundo está no Brasil, né? E tem 2% que está no Canadá. Esses 2% de nióbio que estão no Canadá pagam mais de 10% do custo público do Canadá. Então, se tem ideia do que a gente tem no Brasil, né? E aí, na realidade, né, de 10 anos para cá, esses empresários, vamos dizer assim, do minério estão começando a vender melhor o que nós temos de recursos naturais, né? A madeira, por exemplo, as madeiras de lei que chamam, né, já há muito tempo já não podem ser exportadas, madeiras que não podem ser reflorestadas. Então, na verdade, eu acho que a política econômica do país está melhorando muito nesse sentido, entendeu? De valorizar o que nós temos de bom, e nós temos muita coisa de bom. Pois é, Sandro, diante dessa constatação de que nós temos tanta produção e tanta capacidade, né, de matéria-prima, de produtos para exportar, por que a nossa balança comercial é normalmente negativa? Não, é assim, a balança comercial já há bastante tempo está positiva, tá? Realmente a exportação ela tá muito maior que a importação. O momento econômico é muito favorável, tá? Realmente, com a entrada do Bolsonaro e principalmente do Guedes, do ministro Tarcísio, estão fazendo um excelente trabalho. O Brasil está sendo um país de grande reconhecimento internacional, economicamente falando. Então, as empresas brasileiras estão tendo muita facilidade, vamos dizer assim, para vender os produtos brasileiros, entendeu? De forma geral, o Brasil está sendo muito mais respeitado, até pela, vamos dizer assim, estabilização da economia, enfim, e incentivos, né, na infraestrutura. São momentos que, infelizmente, o dólar ainda está muito alto, né, está muito aquém do que a gente gostaria que estivesse, mas o mercado está regulando isso aí naturalmente, vamos dizer assim. Uma outra questão é que, em função das demandas, né, pós-pandemia, e com o dólar tão alto, muitos produtores nacionais, obviamente, têm mais vantagem exportando do que vendendo no mercado interno. E com isso está faltando absurdamente matéria-prima em vários setores, né? Matéria-prima, peça, produto. Tem empresas que estão com o produto pronto, faltando um determinado parafuso que vem de um determinado lugar e que não consegue porque aquele produtor prefere, obviamente, mandar para fora e ganhar em dólar do que vender para o comércio interno. Tem solução isso? Tem solução e não é muito difícil de equalizar tudo isso aí, entendeu? Na agricultura, por exemplo, a gente vê que a cesta básica subiu absurdamente, né, o valor do consumidor final. Por quê? A gente vê aí uma China com vários milhões de pessoas que precisam comer todo dia, eles não são superavitários, vamos dizer assim, em termos de agricultura, tem muito dinheiro, e estão comprando produção para 2 anos para frente, hein, falando de soja, milho e produtos básicos. E aí o produtor que, né, pode vender, tem a opção de exportar ou vender no mercado interno. Com o dólar nesse patamar, e também está com a pandemia, também houve uma inflação também nos outros países, então o produto lá fora também subiu de preço, pela falta, né, da cadeia logística, aí as coisas subiram muito, né, de preço. Então, teve 2 fatores, o preço realmente subiu,
e o dólar também impactou, né, subindo bastante o preço do mercado interno. Então, se o produtor ele tem a opção de exportar e vender no mercado interno, evidentemente ele vai querer vender o mais próximo possível do valor da exportação, né? O que a gente faz para mudar esse jogo? Olha, eu já pensei, eu vou falar aqui até uma coisa que... Polêmica? Polêmica, né? Eu sei que alguém fique muito sentido comigo, mas eu já pensei até em sobretaxar a exportação nesse momento. O problema é que quando o governo faz uma subida, vamos dizer, ou entra com um novo imposto, vamos dizer assim, sobretaxando a exportação, ele não tira mais esse imposto, entende? Quando o governo entra com vamos dizer assim, um dispositivo momentâneo. Mas não poderia ser uma medida provisória, como o nome mesmo diz, né? Mas olha quanto tempo a gente demorou para derrubar a CPMF, né? Então o governo ele incorpora, vamos dizer assim, aqueles valores, né? E acaba esquecendo da real situação que foi criada, né? Então a gente tem aí PIS e COFINS, enfim, uma série de impostos que são... E o próprio governo também, de repente, fazendo estoque nos silos, né, dos grãos, se ele conseguisse manter, né, a estocagem dos grãos e pagar o valor, né, um valor mais agradável, mais aprazível, talvez o mercado interno também... Eu discordo desse ponto. Eu acho que o governo, nesse sentido, ele não deve, né, eu acho que algumas coisas, como as vacinas, por exemplo, né, que são de saúde, enfim, outros itens que são básicos, né, o governo realmente pode intervir. Mas na economia, de forma geral, e nós estamos falando de produtos de grande volume, né, eu acho que o que ele pode fazer com grande eficiência é mexer na questão tributária, né, ou dar algum dispositivo tributário que beneficie, entendeu, o momento para quem é o produtor, de salvaguardar, vamos dizer assim, né, o produto na gôndola do consumidor. Por quê? Porque se você sobretaxar, né, a exportação em, sei lá, 5%, por exemplo, esses 5% vão entrar vamos dizer assim, vão entrar na conta de equalização do preço do mercado interno. Então, bom, para mim exportar vai ficar 5% mais caro, então não está tão mais longe para mim vender para o meu cliente da esquina, entendeu? Para o meu atacadista, enfim. E isso faz com que os países que realmente precisam do produto vão pagar essa taxa, entende? Essa é a verdade. Eles precisam, né? Então eles vão pagar essa taxa e vai acabar sendo vamos dizer assim, um valor adicional, né, de recursos para o governo. Em contrapartida, você falou também de uma pecinha que está faltando, né, para uma máquina, para a execução de uma máquina. Em função disso aí, eu também vou vender meu peixe, né, eu como proprietário da Tech Trade, a gente também tem uma outra empresa coligada, que é o Wishbox. Nós já estamos na impressão 3D há 10 anos. Então, a impressão 3D revolucionou, né, uma série de aspectos, vamos dizer assim, na prototipagem, na confecção de uma peça em algumas horas, né, uma peça que aguenta a tração, a pressão, enfim, e que pode substituir rapidamente, né, você pode imprimir uma peça e substituir rapidamente sem a máquina parar. Ou tiver que importar uma peça em metal, né, de repente uma peça em PLA, que é uma espécie de plástico, né, ela pode substituir a eficiência da máquina, enfim, ou seja, não toda para. Essa condição, né, faz o brasileiro, que já é um povo criativo por si só, né, tirar coelhos da cartola, e acaba que fomenta o desenvolvimento meio que na marra, mas acaba acontecendo, né? Nós estamos aí em função, né, de uma necessidade, né, há 10 anos atrás a gente começou a importar impressoras 3D dos Estados Unidos, 2 marcas, depois uma holandesa, e conseguimos já há 1 ano e meio, então estamos trabalhando no desenvolvimento de uma máquina nacional. A gente deve no segundo semestre lançar essa máquina, Syncraft, e a gente já está vendo que ela está, vamos dizer assim, na impressão ela já está até melhor do que as importadas. E aí vai ter acesso a BNDES e tal, vai ser uma novidade já de... Estamos antecipando aqui, tá? Meus sobrinhos talvez fiquem bravos comigo, mas enfim, é uma situação que está tudo certo. Então a gente já está nessa... Aqui. Porque na importação a gente está sempre de olho, né, no que tem de novidade, que pode trazer benefícios para as pessoas, né? E isso é um negócio que já
há bastante tempo, a gente consegue imprimir, vamos dizer, uma mão ou algum tipo de... para substituir o próprio gesso, né? Hoje dá para imprimir uma série de produtos que dá para usar na medicina e, enfim, na prototipagem, porque isso traz uma série de vantagens, vamos dizer, em diferentes áreas, entendeu? É uma enormidade de aspectos ou de produtos de aplicações que eles podem imprimir. Inclusive, nós temos aí um laboratório na Unifeb, em Brusque, de impressão 3D, foi o primeiro laboratório da América Latina, e estamos apostando bastante nessa nova impressora. Moçano, você citou aqui em alguns momentos, né, o papel do governo, a boa atuação do Guedes e tal. Eu já ouvi de alguns comandantes que o governo ajuda quando não atrapalha. Exatamente. Até que nível, né? Em que nível você concorda com essa afirmação e realmente até que nível realmente o governo não tem muito o que fazer em relação a estímulo ou não do comércio exterior? Olha, o governo está no caminho certo, né? Eu acho que realmente quando o governo... essa frase é bastante célebre, né? Vamos dizer assim, o governo ajuda muito quando ele não atrapalha, porque a gente tem uma carga tributária enorme, né? A gente sabe que é uma das maiores do mundo, e na questão da importação, a gente vê um protecionismo maior, vamos dizer assim, do que tem em outros países, né? Então, evidentemente que a preocupação do governo sempre foi de proteger a indústria local, mas essa proteção ela tem um limitador, né? Que a gente viu. E ela também acomoda a indústria. Ela acomoda. O que a gente viveu aí na época dos tigres asiáticos, que falava né, que a gente viveu aí em Brusque, Blumenau, né, que é o setor de confecção, né, que sofreu muito com a entrada da produção de confecção importada. Mas você vê hoje que eles voltaram a exportar, enfim, eles estão muito bem, mas tiveram que sofrer esse impacto, né, da importação, tiveram que se adequar, né, tiveram que se modernizar, comprar equipamentos, investir dentro do setor produtivo para que pudesse ser competitivo de forma internacional. Nesse processo muita gente quebrou. Né? Muita gente quebrou, mas é um preço que, na verdade, né, a gente sabe que o Trump, por exemplo, quebrou 3 vezes. Né? Então, é um preço que, às vezes, o empresário brasileiro, ele é um mago, vamos dizer assim, né? Porque o empresário brasileiro ele acorda de um jeito e vai dormir de outro. Né? A gente sabe que aqui muda muito, né? A gente muda a tributação, tinha uma época de inflação, então o brasileiro é muito respeitado como profissional no mundo inteiro em função disso. Nós somos criados num ambiente, vamos dizer, hostil, né, economicamente falando, então a gente consegue se adaptar muito rápido, vamos dizer assim, aos problemas. Né? Na verdade, a gente transforma lá o limão numa limonada e daqui a pouco já lança um outro produto ou um outro serviço, e, enfim, se adequa num problema e faz com que ele seja até uma oportunidade. Né? Então, o brasileiro é muito versátil nesse sentido. Né? Muito versátil. Ô, Sandro, com a alta do dólar, está todo mundo olhando para o mercado internacional, né, querendo, Sim. obviamente, exportar para receber, né, em dólar. E até algum tempo atrás, isso era, né, no mercado, de uma forma geral, visto como uma possibilidade apenas de médias ou grandes empresas. Né? Só eles podem exportar. A gente sabe que hoje, com as trades, com empresas como a tua, existe toda uma consultoria, uma assessoria que facilita, às vezes, até o pequeno empresário de conseguir Exato. Entrar nesse universo da exportação. Uhum. De que forma essas empresas podem, de fato, morder um pedacinho desse bolo? Na verdade, como o brasileiro é muito criativo, competitivo, né, em termos de indústria, né, ele tem capacidade de produção e, às vezes, ele pensa que tem que produzir muito, vamos dizer assim, para entrar na exportação. Né? Eu citei até, coloquei nas mídias sociais, falei esses dias sobre drawback, que é uma viabilidade, vamos falar disso. Que é uma viabilidade, né, econômica, na verdade. Você pode importar, né, um produto que vai compor, né, o teu produto que vai ser exportado. Então, você pode importar componentes para compor esse produto, né, com isenção de impostos. E aí, você tem que comprovar, logicamente, né, que esse insumo que foi importado foi exportado. Né, existe um controle rigoroso da Receita Federal sobre isso. Mas isso é um dispositivo que muito poucos empresários conhecem, vamos dizer assim. Você pode, inclusive, comprar também no mercado interno um produto destinado à exportação, você compra, né, com um CFOP específico, né,
para essa finalidade. Então, em função disso, tem trades que são especializados em procurar, vamos dizer assim, o mercado, né, o mercado externo, tá? E o empresário ele pode começar com 3, 5% da produção destinada à exportação. E aí esse número pode ir crescendo gradativamente, né, de acordo com a capacidade de produção dele, de acordo também com a demanda que o mercado externo está pedindo desse produto que ele está exportando. Então, você está basicamente também protegendo, vamos dizer assim, uma parte da tua produção numa moeda forte. Isso é muito positivo, né, porque você está ampliando, vamos dizer assim, um leque, né, de um volume de exportação, e quando você consegue produzir mais, você ganha em escala, né? Sabe que quando você dobra a tua produção, né, o teu custo unitário ele cai bastante. Então, eu incentivo bastante, né, o pequeno e médio empresário a exportar. Até também tem isenção de tributos, enfim, tem uma série de outros benefícios que hoje os pequenos e médios podem entrar também. E resumindo, na própria logística também, hoje você pode exportar 1 pallet, 2 pallets para Europa, Estados Unidos ou Ásia. Você pode compor um container junto com outros containers, com outros produtos dentro do container, né? E aí você está, vamos dizer assim, rateando esse custo desse container, né, para chegar no país. Resumindo, se eu produzo esse copo em pequena escala, sei lá, faço 1.000 por dia desse copo e eu quero achar um mercado externo, eu procuro a Tech Trade ou uma trade da minha confiança. Olha, eu tenho esse produto, será que tem alguém que gostaria de comprar um copo de vidro? Vocês procuram esse possível consumidor, né, fazem esse intercâmbio, né, essa intermediação. Sim. E toda a burocracia, né, todo o desembaraço. Na realidade, a nossa especialidade maior, né, na verdade, é de executar, não é tanto de procurar. Mas existe também. Existe também. A gente conhece empresas que são especializadas nessa procura. Eu também faço, né, mas confesso que não é, vamos dizer assim, a nossa atividade, não é o nosso core business. O melhor é eu chegar já, o israelense quer comprar meu copo. Exatamente. Me ajuda aí a levar para lá. Isso aí. Então, basicamente, porque quem entende do produto, né, é o fabricante. Então, muitas vezes a pessoa é o caminho, é o reverso, né? A pessoa chega, olha, eu quero comprar esse copo aqui, e ele vai chegar aqui a tantos reais, né, que eu vi que está em dólar, está tantos reais lá na China, por exemplo, né? E eu acho que eu vou ficar rico trazendo esse copo. Então, aí a gente coloca, né, toda a parte de impostos e custos, né, do frete, que também incide nos impostos e tal. E eu, quando eu falo para ele, olha, você achava que ia chegar aqui a R$5, está chegando aqui a 8,50, então não é exatamente esse preço que você queria. Então, ficar rico não é fácil. Não é fácil. E não existe, vamos dizer assim, receita milagrosa. Não, né? não tem milagre. Se alguém oferecer milagre, desconfie sempre. Então a gente orienta muito, né? Porque, na verdade, o que acontece? O empresário, eu vivo, né, vamos dizer, de pequenas margens de grandes volumes. Essa é a verdade. Então, e para mim ter sucesso, eu preciso que ele importe cada vez mais e tenha sucesso no negócio dele. Não adianta, né, ele trazer um produto e ser um mico, né, e vai dar problema. Então a gente orienta muito antes de fazer. Só, né? E na exportação a gente procura, assim, né, o mercado, ele fala, olha, né, eu produzo esse guarda-chuva, bom, esse guarda-chuva tinha tantos dólares na China, a gente já faz esse comparativo da própria internet. Então não é tão simples assim, mas o brasileiro, né, ele produz muitas coisas que são hoje de tecnologia. A gente tem a Embraer, né, a própria Wishbox, que eu estou falando, que a gente vai lançar uma impressora 3D. Então, hoje o Brasil exporta tecnologia, né? A Embraer é uma empresa respeitadíssima no mundo inteiro, né, em termos de aviação. Aviões. Olha só, eu vou dar uma paradinha, a gente toma uma água e eu volto para falar dos custos tributários de Santa Catarina, se nosso estado é competitivo ou não, como é que está essa visão de Santa Catarina no mundo. Volto já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto hoje, num papo sério também, num mergulho na economia do comércio exterior. Nós sabemos que estamos num mundo globalizado, onde trazer e levar produtos pode ser interessante para ambas as partes, mas a gente precisa daquele cara que fica ali
né, intermediando essas ações de importação e exportação. E esses caras são as trades, né? A gente está aqui com o Sandro Marim, que é da Tech Trade, e que está nos dando uma aula aqui de como é que a gente pode ganhar dinheiro, ou perder até, inclusive, se não fizer bem feito o serviço de importação e exportação. Terminamos o último bloco, Sandro, com a colocação de Santa Catarina. Nós temos cargas tributárias, questões competitivas. Como é que está a nossa imagem no cenário internacional? Santa Catarina eu diria que é um estado até sui generis em termos de economia, porque eu vou ter que falar um pouquinho de história aí nos governos passados. Já inteligentemente o governo de Santa Catarina, ele entendeu, né, que precisa criar um ambiente positivo para o empresário. O empresário tem que, né, ter um ambiente que ele tenha sucesso, que ele consiga, né, enfim, crescer, pagar os impostos, gerar emprego. E em função disso o Estado ele começou a respeitar o empresário nesse sentido, né? Inteligentemente ele criou já há bastante tempo, há mais de 15 anos, né? A gente chama de TTD hoje, são um regime tributário diferenciado, da questão do ICMS, porque o ICMS, na verdade, é um dos únicos, as únicas armas que o Estado tem, né, para atrair, vamos dizer assim, investimentos. O que compete a ele regular. Que compete a ele regular e é esse imposto aí que paga uma grande parte aí do custeio né, da Secretaria da Fazenda Estadual. Então, em função disso, o governo estadual, ele conseguiu dar uma redução, vamos dizer assim, de ICMS na entrada das importações. Isso fez com que muitos produtos que teoricamente iriam para Santos, né, Paraná, até para o Rio Grande do Sul, né, desembarcaram aqui em Santa Catarina. E com isso, além de reduzir o ICMS, porque você tem uma redução na entrada, né, do produto, mas o governo está de olho na saída, porque a partir do momento que a empresa vem para Santa Catarina e ela importa por aqui, depois, quando ela vai vender esse produto, ela vai botar a margem dela. Por isso que muitos centros de distribuição de muitas empresas estão em Itajaí, aqui na nossa região. Falando, vamos dizer assim, da questão tributária, né, só para concluir o que eu estou dizendo, é o que o Estado reduziu, né, vamos dizer assim, o imposto da entrada para atrair outros produtos que não viriam para Santa Catarina, mas de olho no quê? Na saída desses produtos, porque quando o produto é na venda do produto, você tem um impacto tributário positivo para o Estado. Então, só que vamos dizer assim, absorvendo esses produtos que iriam para outros estados, você movimenta uma série de outras coisas. Daí vem os portos, os despachos, a armazenagem, a logística, enfim, e movimenta tudo. Em contrapartida, né, o Estado também sempre foi um grande exportador de carne, né, e de outros produtos agrícolas. Enfim, também, né, a questão aí, Joinville, Jaraguá são polos metais mecânicos, né? A gente sabe disso. Aliás, Santa Catarina tem essa vantagem de ter polos econômicos muito diversificados, né? Que se complementam. Exatamente. Quando está ruim o metal mecânico, o têxtil segura. Quando está ruim o têxtil, o cerâmico segura, o agronegócio no oeste. Isso. Olhando isso de uma forma global, né? A gente tem muita carga chegando da importação para atender essa demanda que sempre existiu, tá? Porque é um estado eminentemente produtor. Tá? E a gente tem uma exportação também bastante forte. Isso faz com que regule, vamos dizer assim, o abastecimento dos próprios containers nos nossos portos, né? A gente está, além, né, vamos dizer assim, né, da questão do ICMS, a gente vê uma infraestrutura bastante eficiente, né, de Santa Catarina em termos de portos, de armazenagem e serviços prestados. Inclusive, né? no ano passado, nós inauguramos uma nova rota aérea internacional. Isso. Além desses benefícios fiscais, isso obviamente deve ter também motivado e aquecido o mercado. Tudo é um facilitador, vamos dizer assim, né? Porque você tem voos agora praticamente diários, né? A partir de Florianópolis e Navegantes aí para a América do Norte e também Europa. Então é um facilitador, vamos dizer assim, para alguns produtos que têm necessidade rápida, né? A gente vê aí, por exemplo, o mercado da moda, o mercado de confecção, movimenta tudo no aéreo, né? Então, a gente vê grandes redes aí que movimentam bastante coisa, que são produzidas na China e abastecem o mundo inteiro. Esse mercado não tem necessidade de uma logística rápida, isso tudo é transportado via aérea, né? Então, todos os serviços que são ofertados, né? A gente vê aí agora
anunciar, né, que vão reativar a linha férrea que vai sair de Rio Grande para ir até São Paulo. Isso é uma excelente novidade para todos os empresários catarinenses, porque, afinal de contas, né, a gente tem um custo logístico interno de transporte, a gente sabe o diesel, né, a gente vê o diesel e a gasolina, né, todo mundo tem que parar ali na bomba e ver essa realidade que impacta diretamente no custo final do produto, né, porque a gente diz que o empresário ele não paga o imposto, o empresário recolhe o imposto. Quem paga o imposto é o consumidor final. Isso é líquido certo, porque todo o imposto já está calculado, está embutido no preço. Então, essa forma, vamos dizer assim, de Santa Catarina tratar o empresário dessa forma e todo esse ambiente que eu falei, né, que é positivo para o nosso estado, está fazendo com que o nosso PIB cresça mais do que os outros estados, né? Não estou falando só dos estados que não são superavitários, né? A gente sabe que no país só 8 estados são superavitários, quer dizer que eles produzem mais do que o governo federal manda para eles. Então a gente dos 23 aí, estados, né, só tem 8 que são positivos, né? Então, na verdade, nós estamos numa situação até privilegiada em termos de comércio exterior. Essa é o meu entendimento. E a previsão aí para o segundo semestre, já acho bastante positivo, né? A gente vê aí uma normalização da cadeia de abastecimentos, né, em função da pandemia, né? A gente já tem aí cidades aí com mais de 60% de pessoas vacinadas, né? E isso faz com que as pessoas comecem a voltar para o ambiente normal, né? Enfim, começam a sair também, gastar, né? Enfim, e a economia volta para a situação normal. A única coisa que eu acho que ainda, né, falta, vamos dizer assim, equalizar os preços dos fretes, como teve uma oscilação muito grande na época da entrada da pandemia e depois, né, do desabastecimento e depois do abastecimento, vamos dizer, da necessidade do produto, né? A gente viu aí que o transporte, principalmente o transporte marítimo, ele teve um impacto muito forte, né, no custo, né, dos nossos produtos. Demandas reprimidas, né? Demandas reprimidas, mas o que acontece, né? Hoje não tem mais esse motivo, né, que levou a subir o preço. Mas é a história do imposto que a gente falava lá no começo da conversa. Se coloca um imposto para se regular um momento, e aí depois, já que está aí, nós estamos ganhando dinheiro com esse imposto, vamos mantê-lo. Né? Você tem ideia do que eu estou falando, Roberto? O frete num container de 40, que antes a gente pagava 1.500, 1.700 dólares, né, para vir da China para cá, ele chegou num patamar de 10 mil dólares, entende? E lembrando que o dólar está E lembrando que o dólar está ali, lembrando que esse preço também impacta diretamente no produto, porque esse valor ele é agregado, então a gente considera... Né, isso num período de 1 ano e pouco. Isso é em 1 ano, exatamente, 1 ano e pouquinho. Então você pega e divide aí, né, vamos supor, que eu também trabalho aí com painéis fotovoltaicos, energia solar, e você pega aí um container que tem 670 painéis, tem que dividir, você tem que somar mais 10 mil dólares nesse número de peças, e em cima desse valor você ainda tem a tributação. Aí tem uma outra coisa também que eu sou obrigado a mencionar aqui, é uma espécie de, não vou dizer revolta, mas indignação, né? É a questão do FRMM. Muito pouca gente sabe que isso existe. É adicional de frete da renovação da Marinha Mercante, então o governo cobra essa taxa. O valor dela é proporcional a 25% do frete. Então, não importa o custo do frete, 25%? Exatamente. Então, assim, 25% de 10 mil dólares, né, a gente sabe quanto é que dá isso de um container. Aí você pega e multiplica isso por 6.500 containers que cabem num navio, num único navio. Isso chega num número assim absurdo, tá? É um número repassado à Marinha Mercante. É repassado à Marinha Mercante, né? Claro, esse dinheiro vai para o governo, tá? Todo dia a gente está falando aí de assim um valor absurdo mesmo, né? Está falando de, sei lá, 500, né? De mais de 500 milhões por dia, entendeu? É um número muito elevado. E na verdade a finalidade para que ele foi criado, o nome já diz. Adicional de frete da renovação da Marinha Mercante. Quanto tempo faz que a gente não renova? E a gente não renova a Marinha Mercante. Eu não sei nem se existe navio hoje, né, da Marinha Mercante. Não, mas não vamos longe, né? Quem regula isso é a ANTAC. Quem regula isso é a ANTAC, né, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Já fui a Brasília, já comentei sobre isso, pessoalmente, defendendo o Sinditrade, que é o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior.
foi criado, nós fomos, né, um dos precursores, vamos dizer assim, do Cinditrade. Nós estamos com 160 associados hoje. Além, né, vamos dizer assim, tivemos uma série de conquistas, né, para os usuários, vamos dizer assim, do comércio exterior. Os clientes finais também acabam, né, se beneficiando disso. Nós temos uma ação com trânsito julgado do IPI, né? Então é uma ação que realmente reduz o custo do IPI. O IPI é um produto, né, a finalidade dele é imposto sobre produto industrializado. Como ele é importado, o único momento que tem que ser cobrado é no momento da nacionalização da mercadoria. Isso a gente ganhou. É proibida a bitributação, mas em alguns casos... Exatamente. E agora a gente vê o STF que padronizou, diz que não, que tem que cobrar, né? Imposto que a gente tem um trânsito julgado em 2015, tá? E agora o governo quer continuar cobrando um negócio que, teoricamente, não é teoricamente, que é ilegal. Essa é a verdade. Então, e isso a gente ganhou e a gente está usando aqui, né? O certificado. Sandro, para a gente então, encerrar... além do ICMS, a gente tem também uma redução do IPI, que a gente conseguiu, e só Santa Catarina tem. E é só juntos, né? Isso, só juntos que você consegue. Feliz de saber que a associação já está com 160 associados, ainda é muito pouco perto do universo, né, de importadores, mas já é um número representativo, com força para ir a Brasília e exigir a gente algumas mudanças. Brigar, né, pelo nosso direito, direito do consumidor final, essa é a verdade, né? Porque... Ô, Sandro, para a gente encerrar hoje, quando a gente fala de trade, né, a tech trade, enfim, as trades de uma maneira geral, elas são especialistas por segmento ou por operação? Ou ambos? Olha, na verdade, a gente se especializa em praticamente todos, né, os produtos, né, porque quando existe uma necessidade, a gente acaba indo atrás e buscando a informação para aquele produto, né? E eu te pergunto isso porque são coisas muito específicas, né? Eu vou importar carne. Mas lá nesse país não aceita, naquele país tem não sei o quê, tem determinada vacina que tem que dar, determinada inspeção, tem muitos pormenores. Sim, não, é muito vasto, né? Só que aí você fala, olha, eu vou importar, né, cabo de aço, como é um produto que a gente importa. Eu já importei, né, confecção, máquina, enfim, produtos de alta tecnologia, de baixa, mas aí para cada produto, na verdade, existe uma classificação fiscal e existe quando não for uma inovação, né, existe um produto, uma nomenclatura internacional. Então, o copo tem, a gente chama de NCM, né, mas no exterior é HS Code, mas enfim, cada produto existe uma classificação e existe uma tributação pertinente a ele. E aí também existem os órgãos anuentes, né, que a gente chama, que são o Inmetro, no caso dos brinquedos, né, caso chega um container de brinquedos, você tem que, né, no início você tem que submeter o brinquedo ao Inmetro, ele faz a avaliação, vê se está dentro dos padrões que são exigidos. Dando positivo, a gente libera o container. Então, isso funciona com remédios, né? Remédio, Anvisa. Inclusive nós, né, nós como Tech Trade, somos credenciados pela Anvisa, pelo Inmetro, pelo MAPA e até pelo Exército para importar armamento, enfim, o que for necessário. Gente, gostei muito do papo, acho que foi bem esclarecedor e fica aqui uma provocação, né, para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, para olhar a vastidão do universo e ver toda a possibilidade econômica de mercado que existe para ser explorada. Se você ainda não está nesse mundo, procura o Santo, que ele vai te dar todos os caminhos. Querido, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Roberto. Valeu. É isso mesmo, conversei hoje com o Sandro Marim, da Tech Trade, ele que é especialista em comércio exterior. Papo reto, papo sério, espero que você tenha gostado. Eu adorei. Até a próxima.